cremos a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra. Irmãos, preste atenção. Nós estamos no culto de oração, então não vou prolongar nessa mensagem, mas o texto lido nos fala acerca da manifestação da glória de Deus no templo edificado pelo rei Salomão. Segundo os historiadores, se este templo de Salomão existisse ainda nos dias de hoje, com certeza o templo de Salomão seria considerado uma das 7 maravilhas do mundo, irmãos. Historiadores chegam a dizer que houve necessidade de 180 mil homens trabalhando para erguer, para construir o templo edificado por Salomão naqueles dias. Diz que durou 7 anos para aquela estrutura, o templo de Salomão, ficasse pronto. Historiadores chegam a dizer que quando os construtores estavam construindo o templo, não se ouvia barulho de martelo e nem de outro instrumento. Historiadores chegam a dizer que por dentro todo o templo era forrado, irmãos, de ouro puro. Dá para imaginar a exuberância, a maravilha deste templo erguido pelo rei Salomão. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite, não para este fato, acerca da exuberância do templo erguido pelo rei Salomão. Diz aqui o contexto que Salomão, ele acaba de construir, de edificar aquela casa para Deus. E aí, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a oração feita por Salomão naqueles dias. E algumas coisas me chamam a atenção nesta oração feita por Salomão. Primeiramente, se você for reparar no capítulo 6, no versículo 13 até o versículo 18, Salomão, ele começa adorando a Deus. Olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 13, escuta. Versículo 13 até o versículo 18. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura, 3 côvados de altura, a qual pusera no meio do pátio. Diz que Salomão subiu nela, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, e ele estende as mãos aos céus. E aí, neste ato de estender as mãos aos céus, ele diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarda a aliança e a beneficência aos teus servos que andam perante ti de todo o coração. Primeiramente, Salomão, irmãos, ele entra na presença de Deus, aqui adorando ao Senhor. Isso aqui, irmãos, é um exemplo para as nossas vidas, porque muitos de nós, às vezes, não compreendemos que nós precisamos nos achegar primeiramente à presença de Deus, adorando a Deus. Salomão, ele não se apresenta de Deus com petições, ele não chega diante do Senhor exigindo, pedindo nada, irmãos. A primeira atitude de Salomão é levantar as mãos aos céus. Levantar as mãos aos céus é um sinal de entrega, é um sinal de rendição, mas é também um sinal de adoração a Deus, irmãos e irmãs. E se há algo que nós precisamos fazer na presença de Deus, é simplesmente entrarmos na presença dEle, primeiramente adorando a Ele. A palavra de Deus nos diz que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração, meus irmãos e irmãs.
O que está escrito no Salmo de número 100? Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, e diz: apresentai-vos diante dele com cântico, com adoração. Aprenda isso, irmãos. Quando você se achegar a Deus, não chega primeiro pedindo nada a Ele, chega levantando as suas mãos e rendendo a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão a Ele, meu irmão, minha irmã. É isso que nós precisamos fazer. Você já reparou que como nós temos dificuldade de levantar as mãos aos céus? Ali atrás, não que eu fico reparando a vida dos irmãos, mas são poucas pessoas, irmãos, que levantam suas mãos aos céus em adoração a Deus. Salomão, ele entra na presença de Deus adorando, irmãos, e é assim que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Você já reparou que todas as orações feitas pelo Senhor Jesus, ele iniciava a sua oração adorando a Deus? Lembra da oração do Pai Nosso? Como que inicia a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é adoração, meu irmão. Em outro momento, Jesus, ele diante da presença do Pai, ele diz: Pai, graças te dou, Pai. Precisamos, amada igreja, atentar para este detalhe. Às vezes nós entramos por aquelas portas somente para pedir a Deus. Não é nada errado, meu irmão, mas precisamos nos achegarmos na presença de Deus com as mãos erguidas, adorando a Deus, exaltando a Deus. Ainda que você tenha uma necessidade urgente na sua casa, na sua família, na sua vida, mas experimente se apresentar diante dele com adoração nos seus lábios, com louvor no seu coração, meu irmão, minha irmã. Sabe o que veio à minha mente? Aquela mulher Sirofenícia, que tinha uma filha de 12 anos, que estava terrivelmente atormentada por demônios. Ela sai da sua casa, deixa sua filha ali, totalmente tomada pelos demônios, e corre atrás de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Diz que Jesus, ele continua na sua caminhada. Os discípulos, incomodados com aquele clamor, diz: mestre, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. E aí o texto, para resumir, diz o texto que ela vem, se prostra, ela adora ao Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E aí o resultado nós sabemos, que Jesus então colocou em libertação aquela filha que estava atormentada pelos espíritos malignos. Precisamos fazer isso, a chegar à presença de Deus com adoração. Salomão está dizendo: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti nos céus e na terra. Não há, irmãos e irmãs, Deus semelhante ao nosso Deus. Segunda atitude de Salomão nessa oração, capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21, nos mostra a atitude de humilhação de um rei na presença de Deus. Salomão aqui, irmãos, ele se coloca agora na presença de Deus, não como rei coroado, mas ele se apresenta diante de Deus como um simples servo. Ele se coloca como servo na presença de Deus. Olha o que está escrito, versículo 19, ele diz: atende, pois, a oração do teu servo, atende a súplica do teu servo, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Ele diz que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre esta casa. Ouve, pois, a súplica do teu servo. Ele se coloca aqui como servo, irmãos. Isso é uma lição para as nossas vidas também. Se desejamos receber algo da parte de Deus, não pense você que receberá algo diante de Deus com altivez de espírito, com a soberba no seu coração.
Pois Deus, diz a palavra, Ele é aquele que, de certa forma, Ele repulsa o soberbo, porém dá graça aos que se humilham na sua presença. Salomão, mesmo sendo rei, ele tira sua coroa, irmãos, e ele agora se coloca como um verdadeiro servo na presença de Deus. Irmãos, que somos nós? Será que nós somos alguém que possa exigir ou decretar alguma coisa, ou determinar alguma coisa diante de Deus? Salomão, ele não decreta nada, meu irmão. Salomão, ele não determina nada para Deus. Pelo contrário, ele diz: Senhor, eu sou o seu servo, e é como servo que eu me achego na sua presença. Servo, irmãos, submissão, humilhação, quebrantamento na presença do nosso Deus. Recentemente eu ouvi um pastor ensinando aos seus obreiros, dizendo assim: não, você tem que chegar e determina que Deus faz. Não, irmãos, quem somos nós para determinar ou decretar o que Deus pode fazer? Nós somos pó, meu irmão. Nós somos servos, nós não somos senhores, nós não somos rei, coisa nenhuma. Nós somos servos deste Deus e precisamos saber o nosso lugar no reino de Deus. Precisamos nos humilhar, nos quebrantar na presença de Deus, porque quanto mais você se humilha, minha irmã, Deus, a mão de Deus te exalta, a mão de Deus te coloca para cima, meu irmão, minha irmã. Mas é o caminho trilhado pela humildade. Precisamos tirar as nossas coroas, jogar no chão, dizer: Senhor, que rei eu sou, que rainha eu sou o teu servo. Senhor, me coloco como teu servo na sua presença. Salomão está dizendo: meu Deus, ouve a oração do teu servo, ouve a súplica, ó Senhor, do teu servo. Salomão, sendo rei, ele se fez de servo na presença do Senhor. E nós somos servos, irmãos e irmãs. E Deus nos chamou, nos escolheu para que venhamos servir a Ele. Jesus, sendo Deus, diz a palavra que Ele se humilhou de tal forma que tomou a postura de servo, meu irmão, minha irmã. Se desejamos algo da parte de Deus, precisamos humilhar o nosso coração. Precisamos abaixar o nosso tupete um pouco, quebrantar o nosso coração, como aquele publicano que subiu ao terraço para orar no templo e dizia: ó Deus, sê propício à minha oração, eu sou um pecador. Diz o texto que este homem desceu justificado para a sua casa, enquanto aquele que se achava dizendo: ó Deus, graças te dou porque eu sou melhor do que esses homens, eu não roubo, eu não furto, eu não adultero, eu entrego o meu dízimo na sua casa. A Bíblia diz que Deus nem sequer ouviu, aceitou a oração deste homem, significando, irmãos, que o caminho para a vitória, para a resposta de Deus na nossa vida é o caminho da humilhação, é o caminho do quebrantamento. Terceira atitude de Salomão nessa oração: além de adorar Deus, além de se colocar como servo, ele vai também interceder para o seu povo. Olha o que está escrito no versículo 20. Ele diz: Senhor, que os teus olhos estejam de dia e noite abertos sobre este lugar, acerca da qual disseste que ali porias o teu nome, para ouviste a oração do teu servo neste lugar. Quando também o seu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, mas se o povo se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar perante ti nesta casa, ouve então dos céus e perdoa o pecado do teu povo, e faze-a tornar a terra que deste a ele e aos seus pais. Salomão aqui, ele começa agora a interceder para a nação, ele começa a interceder para as pessoas. Preste atenção, irmãos, que se há algo que nós precisamos fazer nas nossas orações, além de adorar, além de nos colocar como servo, precisamos também ter um momento de oração para orar pela vida das pessoas.
Precisamos ter um tempo de intercedermos pela vida da nossa casa, dos nossos familiares, pela nossa cidade, também pela nossa nação. Nós não podemos, irmãos, preste atenção, entrar por aquelas portas, orar a Deus somente em favor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Sabemos que nós temos uma nação, há pessoas que necessitam, irmãos, da nossa oração e da nossa intercessão. E aí que entra a palavra de Tiago, que diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Precisamos, irmãos, também interceder nessa noite. Quantas pessoas que você conhece, que neste momento precisa ser tocado pelas mãos de Deus? Alguém da sua casa, alguém da sua família, que quem sabe não tem trilhado o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho de Deus, está desviado, afastado dos preceitos do Senhor. Então essa pessoa tem que ser alvo das suas orações, das suas intercessões, meu irmão. E nós não podemos entrar por aquelas portas, orar, interceder pelas nossas vidas, e esquecemos de orar, de interceder por aquela pessoa que de fato está necessitando de intercessão. Que Deus nessa noite levante intercessores e intercessoras neste lugar. Que Deus te levante, mãe, para você se colocar na brecha em favor dos seus filhos. Que Deus te levante, homem, como intercessor, para você orar pela sua casa, mas também orar pela igreja, e orar também pela nossa cidade, também pela nossa nação, irmãos. E como é escasso pessoas que se dedica à oração e à intercessão. Salomão, sendo rei, ele ora, agora colocando aquela nação e aquele povo diante do Senhor. Mas há uma última coisa que Salomão faz antes da manifestação da glória de Deus. Salomão, depois de orar, adorando a Deus, Salomão, depois de orar, se colocando como servo na presença de Deus, Salomão, depois de interceder pelo povo, agora Salomão vai fazer algo que nós precisamos fazer hoje e todos os dias da nossa vida. Salomão, ele vai consagrar aquela casa, aquele templo ao Senhor. Precisamos consagrar nossa vida, meu irmão. Sabe que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não mais habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe por quê? Porque Deus, ele preferiu habitar dentro de cada um de nós, meu irmão. Isso significa que nós somos templos, nós somos morada, tabernáculo deste Deus vivente. Não é isso que Paulo diz? Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Não sabeis vós que sois moradas do Deus vivente? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus? Hoje Deus não mais habita em templos feitos por mãos humanas, simplesmente porque aprove e decidiu habitar, fazer morada dentro de cada um de nós, meu irmão. Você é templo, você é morada de Deus, meu querido irmão. Nós somos templos de Deus. Nós somos morada de Deus. Veja, irmãos, quão indignos nós somos. Nós não somos merecedores dessa verdade. Deus, um Deus tão santo, tão puro, tão justo, tão amável, tão soberano, tão poderoso, Ele deixa a sua glória e decide habitar aqui dentro, meu irmão, minha irmã. Nós passamos a ser morada de Deus, passamos a ser templos ambulantes de Deus. Aonde você for, você carrega consigo a presença de Deus, o eu chamar o Deus presente, minha irmã, meu irmão. Portanto, crente é a única pessoa que nunca está só nesta vida. Você pode estar exilado lá numa ilha, ainda assim você não estará sozinha. Terás consigo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu irmão. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Glorificai, pois, a Cristo no vosso corpo, meu irmão. Por isso você tem que adorar a Deus.
Por isso que você tem que glorificar a Deus, por isso que você tem que se santificar. E Salomão, no momento que ele estabelece, ele edifica aquele templo que eu falei que seria a 7ª maravilha do mundo, templo forrado de ouro. E ele consagra aquele templo como, irmãos, chamando a presença de Deus para aquele lugar. Que adianta termos templos bonitos, mas se nós não tivermos a morada, a presença de Deus dentro, irmãos? Que adianta reunirmos neste lugar, se não reunirmos na presença dEle? A presença de Jesus é que faz a diferença no templo, na minha vida, na sua casa, na vida da igreja. É a presença de Jesus, meu irmão, minha irmã, a presença do nosso Deus, irmãos. Salomão, ele constrói aquele templo maravilhoso. Mas aí Salomão, na oração, mais precisamente aqui, versículo 40, olha que coisa, olha a oração de Salomão. Ele vai dizer: agora pois, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Mas olha o versículo 41, ele diz: levanta-te, pois agora, Senhor Deus, vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, que teu sacerdote, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te das tuas misericórdias para com Davi teu servo. Salomão aqui, ele consagra a presença de Deus, pedindo a presença de Deus naquele recinto, meu irmão. Mas a melhor parte vem agora. Diz o texto sagrado que Salomão nem acabara de fazer a sua oração. Como que você encerra a sua oração? Em nome de Jesus, amém. A palavra amém denota o desfecho e a confirmação, a finalização da sua oração. Salomão está dizendo, ele ora ao Senhor dizendo: eu consagro, eu entrego este templo a ti. E antes mesmo, irmãos, presta atenção aqui, antes mesmo de Salomão falar amém, a Bíblia diz que desceu fogo dos céus. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo, meu irmão. A presença de Deus, a glória, o fogo de Deus desceu no templo consagrado, edificado por Salomão naquele dia, meu irmão. Antes de finalizar a sua oração, Deus mandou fogo. Deus desceu naquele lugar. Diz o texto que nós vemos no início que desceu o fogo dos céus, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. O desejo de Deus é que a casa fique cheia, meu irmão, da glória, da presença de Deus. Desejo de Deus que esta casa aqui, esse tabernáculo humano, viva cheio da glória, da plenitude do Espírito Santo, meu irmão. Que valia tem viver neste mundo sem a presença do Senhor? Que valia tem viver neste mundo sem a plenitude do Espírito Santo, meu irmão? Que valor tem? Ah, irmãos, quantas são as pessoas que estão vivendo assim? Há aqueles que estão na igreja, mas nem pelo fato de estar na igreja, carrega consigo a Shekinah, a glória, a presença de Deus consigo, meu irmão. Seu corpo foi feito para ser habitado pela presença do Espírito Santo. Seu corpo foi feito por Deus a fim de que a glória seja manifesta sobre a sua vida. A Bíblia diz que a glória de Deus foi tão grande que os sacerdotes, irmãos, não conseguiram entrar pelas portas.
Diz o texto, irmãos, que eles não conseguiram ficar de pé diante a glória do Senhor. Diz o texto que o povo, ao ver o fogo, ao ver a glória de Deus se manifestar na casa, diz que o povo então se prostra com o rosto em terra e adora, louvando a Deus, dizendo: porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, meu irmão e irmã, glória. Esse tem que ser o nosso alvo quando nós entrarmos por aquela porta. Nunca saia daqui, meu irmão, vazio. Nunca entre na presença de Deus e se contente em sair da mesma forma que você se achegou a ter. Ele tem graça para ser derramada sobre a sua vida. Ele tem a plenitude do Espírito Santo para ser derramada sobre a sua vida. Ele tem a presença dele, a Shekinah glória, a fim de que seja manifesta na sua vida, meu irmão, minha irmã. De tal forma, os sacerdotes não puderam entrar naquele lugar devido à glória de Deus, devido à presença de Deus. A glória encheu a casa. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. E nós vamos, irmãos, semelhantemente, orar, nos entregando a Deus. Que fazer, irmãos, se não nos render em adoração ao Senhor nesta noite? Você pode adorar a Deus na sua oração. Que fazer nessa noite, se não nos colocar como servos na presença dele, sem exigir, sem determinar, sem decretar nada. Não cabe a nós, irmãos, nós somos vasos. O vaso não tem autoridade sobre o oleiro. Nós somos pó, nós somos vasos, nós somos barro. Precisamos nos entregar a fim de que sejamos moldados, esculpidos pela presença, pelas mãos do Supremo Oleiro. Que fazer? Nos render a Deus nessa noite. Eu tenho certeza que todos desejam a manifestação da glória de Deus. Todos desejam a manifestação da presença do Espírito Santo. E eu te digo que isso é para nós. Isso é para a sua vida, meu irmão. Não se contente de viver uma vida amíngua espiritualmente. Se há a plenitude do Espírito Santo, eu vou buscar. Se há unção, se há graça do Espírito Santo, eu vou buscar nesta noite. Como? Adorando a Ele, me colocando como servo na presença dEle e consagrando o meu tabernáculo, o meu corpo ao Senhor nesta noite. Fecha seus olhos. Nós vamos nesta noite cantar uma canção ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Dá para tocar?